Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de Python para Todos, módulo 11, Banco de Dados. Esta é a nossa segunda aula, e agora nessa segunda aula, pessoal, a gente já vai começar a botar a mão na massa, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso banco de dados, né? Em SQLite 3, tá bom? Eu comentei um pouquinho aí sobre banco de dados, alguns conceitos na primeira aula. Se você não viu, vai aparecer um card aqui. É legal para você ter alguns nomes, algumas nomenclaturas aí antes de começar, tá? Muito bem, eu vou colocar agora então, pessoal, uma coisa que é importante, que é exatamente o nosso site aqui do projeto Python para Todos. E aí, veja aqui que tem os módulos, né? Tem aqui as figurinhas, só para mostrar aqui. E aqui no caso do banco de dados, a gente já criou essa figurinha e aqui tem o notebook. Então, se você clicar aqui nesse link que está aparecendo aqui, vou abrir aqui, ó, a nova guia, cliquei em cima, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer para você toda a parte com os códigos. Por que isso é importante? Porque se eventualmente você viu o vídeo e você só quiser dar uma passada rápida sobre, eu queria saber como é que faz tal coisa, eu já entendi, vi o vídeo e tal, fiz junto. Bacana, então você já tem aqui uma espécie de resuminho bem rápido para você poder, poxa, como é que faz tal coisa? Tá ali, tá? Então, ainda no nosso site, aí, se você clicar nas figuras, sempre você vai ter acesso às playlists, tá? Então aqui vai aparecer a aula 1, né? Então deixa eu fechar aqui, tá? Então, na verdade, depois eu vou ter que consertar ali, eu já vi que está errado o link, que está indo para o módulo 9. Era para ir para o módulo 11, tá? Então, isso aqui, se você clicar, você vai ter acesso a todos os vídeos desse módulo, tá? E aqui tem um breve resumo sobre o que trata o módulo, tá? Bacana. Então, com isso, pessoal, só para você entender o material de apoio, agora vamos fazer o seguinte. Eu já criei aqui no Google Colab uma areazinha para a gente começar a trabalhar, tá? Com os comandos aí de banco de dados. Lembrando aí, pessoal, que isso aqui é uma área, como se fosse um documento que todo mundo tem acesso, todo mundo que tem conta Gmail pode criar um documento, que é esse notebook aqui, tá? E esse documento, na verdade, é onde você pode inserir o código Python, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, bastaria você vir aqui, ó, vai no Google Colab. Se você digitar Google Colab, eu já estou logado na minha conta do Google, né? E aí, automaticamente, se você clicar aqui, ó, nesse primeiro link que aparece, como eu estou logado na minha conta, ele automaticamente já vai criar um novo notebook, tá? Foi o que eu fiz aqui e depois eu renomeei esse novo notebook para o módulo dessa aula. Aliás, esse código vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Sempre na descrição do vídeo tem tudo isso que eu falei para vocês, o site, link para o site, link para o notebook completo do módulo 11 todo, tá tudo na descrição do vídeo, tá? Então, feitos esses esclarecimentos, pessoal, para esse módulo, para você saber onde é que estão as coisas, vamos fazer o código, tá? Então, a primeira coisa importante, antes da gente codificar, é o seguinte: eu vou fazer um banco de dados. Eu vou precisar, então, fazer o seguinte. Deixa eu dar um foco aqui na nossa telinha, né? Eu vou precisar fazer um import SQLite 3, tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Por quê? Porque com o SQLite 3, eu posso, vamos falar assim, deixa eu dar um zoom maior. Eu posso, então, deixa eu botar aqui, eu posso fazer os comandos para criar banco de dados, tá? Então, a primeira coisa importante na hora que a gente vai criar o banco de dados é que a gente vai ter uma variável, eu vou chamar aqui de connection, de conexão, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o comando SQLite 3 connect, tá? Então, esse SQLite 3, pessoal, ele é importante, por quê? Porque, na verdade, SQLite 3 connect é para estabelecer uma conexão com o banco de dados, tá? Então, a gente vai criar, na verdade, é uma conexão com um arquivo único, tá? Então, o que acontece? Toda vez que você vai trabalhar, pessoal, com banco de dados, né? Qual que é o, digamos assim, você pode ter um sistema com vários arquivos, ou no caso do SQLite 3, você vai ter, aqui está errado, não é 3.2, é só 3.
vai ter um arquivo no qual você vai acessar todas as informações daquele arquivo, tá? Isso é o SQLite 3. A gente escolheu ele por ter essa facilidade. Então, essa variável de conexão, pessoal, ela vai ser importante, porque a partir dela eu posso estabelecer o que a gente chama de cursor. Tá? O que é o cursor? É como se fosse exatamente esse espaço aqui, ó, que está vendo que tá esse teclado que está piscando. Isso é um cursor, né? É um espaço onde você pode digitar comandos. Só que aqui, esse espaço de digitar comandos é comandos para quem? Para a sua base de dados que você, nesse momento aqui, fez a conexão. Tá? Então, que comandos que eu vou fazer? Né? Então, repara o seguinte, eu vou fazer cursor, execute. Então, aqui, veja, eu vou executar um comando. Tá? Então, eu vou usar, para executar, eu vou fazer execução de que comandos? Né? Então, é como se nesse momento eu estivesse digitando o que tiver entre aspas duplas. Né? Só que eu não estou digitando, eu já fiz isso antes, e agora eu estou mandando executar isso como se eu estivesse digitando. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou usar a linguagem SQL. Tá? Então, create, table, tabela, if, not. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Faz o seguinte para mim. Eu gostaria de criar uma tabela, tá certo? E para criar essa tabela, pessoal, eu preciso tomar um cuidado de que ela não exista. Então, cria a tabela se ela não existir. Se ela existir, você não precisa criar, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos continuar. Então, nesse arquivo, se não tiver tabela ainda, uma tabela, crie. E qual que é o nome dessa tabela? O nome é store, tá? Então, veja o seguinte. Primeiro, você fez a conexão com um arquivo, que é o seu banco de dados. No caso aqui, né? Poderia ter vários arquivos e tal, mas aqui está simplificado. No SQLite 3 é só um arquivo, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Eu vou fazer... eu vou pegar, vou criar a tabela store, se ela não existir ainda, e vou colocar nesse arquivo. Só que não adianta a gente criar, pessoal, uma tabela simplesmente por criar. O interessante é que eu crie o quê? Exatamente a possibilidade de eu ter os registros, né, de colocar dados nessa tabela, tá? Então aqui eu vou ter uma coluna, digamos assim, onde eu vou poder armazenar os valores ali de nome item, né? Então tudo que tiver nome item vai ser armazenado ali. O que mais? Opa, aqui, isso. Então o que mais que eu vou ter? Eu vou ter também a possibilidade de armazenar. E aí, repara o seguinte, aqui o item é do tipo texto, tá? Então, diferentemente de string, que a gente usa em Python, tipo string, isso aqui é uma linguagem do tipo para banco de dados, que é o SQL, tá? Então, eu estou escrevendo ali, ó, cria a coluna de nome item, cria a coluna de nome quantidade, né? E essa quantidade vai ser um valor inteiro, tá? E para finalizar, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar também de uma coluna chamada preço, tá? Que vai ser um valor real, um número flutuante, o float, né? Então, o primeiro seria um string, um int e um float, se eu estivesse fazendo em Python. Como eu estou usando uma linguagem que dá ordens para operações dentro de banco de dados, que é essa linguagem aqui, SQL, então, nesse caso, eu vou colocar esses tipos têm outros nomes, tá? Que é o que eu estou colocando aqui. Legal. Aí acabou? Não, não acabou ainda. Eu criei uma conexão com o banco de dados, abri um cursor, ou seja, um prompt, como se fosse um espaço para digitar comandos, digitei esses comandos, agora eu vou precisar fazer o quê? Eu vou fazer, dentro da variável que controla a conexão com o banco de dados, eu tenho o que a gente chama de commit. O que é o commit? Olha, pega aquele comando anterior, executa e aplica nesse arquivo aí, o lite1.db, tá? Legal. Aí agora vou fechar o meu banco de dados, se você quiser. Aí, no caso, para não dar erro, para eu não ter que fazer outros comandos e, enfim, o commit faça o comando, aplique o comando e vamos gerar resultado com isso, tá? Então, eu vou rodar aqui para vocês verem o que acontece com essa sequência de comandos, tá? E aí, no caso,
eu estou finalizando, eu estou fechando, digamos assim, a criação de uma tabela. É meio decepcionante, na verdade, porque você viu que a gente acabou de rodar agora, né? E aí o que acontece? Cadê o resultado? Não tem resultado, né? Não, mas tem. Espera aí que a gente já vai ver, tá? Então, um ponto importante, eu vou botar mais um pedacinho de código aqui, pessoal, que é o seguinte: a gente vai dar um comando para, para, digamos assim, o espaço de trabalho do Google Drive. Então, repara que eu tenho acesso ao espaço de trabalho do Google Drive através de comandos, pessoal, tá? Então, isso é uma coisa importante que eu estou colocando aqui, ó. Então, o primeiro comando é o pwd, tá? E o segundo comando é o ls. Então, eu vou dar um pwd só para a gente ver aqui, ó, o resultado, ó. Então, ele está dando o diretório no qual a gente está no Google Drive, que está onde a gente está fazendo comandos, tá? E aí, agora eu vou dar um ls. O que o ls vai fazer? O primeiro PWD ele falou assim, olha, em que local do Google Drive você está, tá? E depois ele falou, dentro desse local, que é o content, dessa pastinha, você tem um arquivo Light1db que você acabou de criar. Se você quiser ver melhor isso, navegar nessa pasta que tem o Google Drive, pessoal, você pode clicar nessa pastinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, a todo momento, em todos os módulos anteriores, sempre que a gente criava arquivos, gerava valores, lia coisas, a gente estava, de certa forma, dentro do Google Drive, tá? Obviamente, você poderia navegar aqui dentro dessa estrutura e tudo, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, tá? Então, você pode navegar dentro do Google Drive usando o Google Colab. Então, você pode navegar dentro da estrutura de arquivos que você tem do Google Drive pelo Google Colab. Aqui, o nosso interesse, na verdade, pessoal, era só exatamente mostrar que a gente foi bem sucedido na criação de um arquivo e dentro desse arquivo tem uma tabela e dentro dessa tabela tem 3 coluninhas, como a gente já indicou ali, tá? Então, o que a gente vai fazer para o vídeo não ficar muito grande, pessoal? Nosso próximo passo que a gente vai fazer no próximo vídeo é, ok, criei a minha tabela. Agora eu quero saber como é que eu coloco registros. O que é o registro? É uma linha com valores completos nessa tabela, tá? Então, eu vou mostrar isso na próxima aula, pessoal, com mais detalhes, de modo que vamos encerrar nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e vejo vocês na aula 2. Tchau, pessoal.